Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Meu nome é Janice Mansur, eu sou mãe, professora, avó, revisora de textos e outras cositas mais. O que acontece é que alguns alunos meus falaram para mim há um tempo atrás: Professora, por que a senhora não abriu o canal? Ah, a senhora é tão engraçada. Professora, por que a senhora não abriu um canal do YouTube? A senhora é gente boa, a senhora fala umas coisas legais pra gente, conta um monte de história, conhece um monte de gente. Por que a senhora não abriu um canal? Eu fiquei pensando com relação a isso. Eu tenho um aluninho que abriu um canal bastante interessante. Bom, e daí eu fui dando conselhos para algumas amigas minhas. Abram um canal do YouTube. Abram um canal do YouTube. Abram um canal do YouTube. E elas abriram. E elas abriram antes de mim. O que acontece é isso. Acho que na vida a gente tem que influenciar as pessoas no sentido positivo, no sentido delas serem melhores, de fazerem alguma coisa interessante para a vida delas e que elas acreditam. Então, eu sou uma pessoa assim. Eu vou dar uma olhadinha para cá, porque aqui tem um cara chamado Bob. E o Bob vai me ajudar, de vez em quando, em algumas coisas aqui do canal. Mais pra frente eu vou contar pra vocês quem é o Bob e a história dele. Mas por enquanto ele vai ficar assim, quietinho ali na encolha, né, Bob? E, bom, continuando aqui a falar a respeito de por que eu resolvi abrir um canal. O nome do canal, vocês já devem ter visto aí, é Better and Happier. Isso significa, para quem não sabe inglês, melhor e mais feliz. E daí isso é uma longa história que eu posso fazer um outro vídeo para explicar a respeito de por que eu criei esse nome para o canal. Porque na verdade isso é uma marca de uma maneira geral, depois eu explico, né? O canal agora, esse vídeo agora, ele tem o intuito de exatamente me apresentar rapidamente, dizer quem eu sou, aqui vim, né? E explicar para vocês uma coisa, por exemplo, hoje eu decidi falar sobre sensações, porque essa semana passada eu tive sensações absurdas. Vou explicar para vocês o que significam essas sensações. A gente sempre acha que a gente sente muito, né? Que nós somos seres que sentem, que têm sensações. Eu não sei se é bem assim, eu não sei se todas as pessoas sentem e como elas sentem. As percepções são distintas e para cada um é, aparece de uma maneira diferente. Mas o que aconteceu é que eu estou dando aula num lugar, numa escola, e eu lavei a mão de uma menina, ajudei a menina a lavar a mão. E a menininha tinha uns 3, 4 aninhos. E assim que eu botei a mão na mão da menina, eu tive uma sensação, mas uma sensação muito, muito bizarra. É, como é que eu posso explicar? Foi uma sensação imediata e eu senti uma coisa gostosa, uma sensação gostosa, vamos dizer assim. Beleza. Fui pra casa, cheguei em casa. Cheguei em casa e comecei a ficar deprimida. Eu falei, nossa, que coisa esquisita é essa? Por que eu tô deprimida? Por que eu tô assim? Não sei o que lá. Aí fiquei pensando, pensando. Eu falei, nossa, foi aquela menina. Foi aquela mão. Eu lembrei de imediato da mão, a sensação, sabe? Física mesmo. E daí eu vou falar com vocês depois a respeito do nosso corpo físico, de algumas questões de massagem. A gente tem muita coisa para conversar, tá? Muita coisa para falar. E depois, conforme vocês forem vendo os vídeos que eu for fazendo, vocês vão cada vez querendo saber mais ou tendo curiosidade. Esse canal, na verdade, ele está sendo criado para ajudar pessoas. Ajudar de que forma? Trazendo informação. Informação relevante, informação muitas vezes irrelevante, porque o que é relevante para um não necessariamente é relevante para outro. Né? E, bom, mas deixa eu voltar à questão Desculpa, professor é assim, gente. A gente começa a falar de uma coisa, daqui a pouco a gente esquece, daí volta e dá continuidade, dá sequência no pensamento. Não repara não, isso aí é assim mesmo. Eu sempre fui assim, sempre serei. E isso aqui é como se fosse a minha sala de aula. Portanto, eu vou continuar fazendo isso. Principalmente sem um teleprompter, sem aquela coisinha que a gente fica aqui, ó, tendo que olhar para essa câmera, e aí fica passando um texto aqui do lado, e a gente fica igual a louco, tentando acompanhar aquilo ali sai, passa, você esqueceu, não deu para voltar. Ó, gente, sinceramente, eu não tenho técnica para isso ainda. Não sou atriz, já fiz teatro uma época, mas não tenho intimidade nenhuma com câmera. Então, vocês me perdoem, porque é isso, tá?
voltando às sensações. Essa foi uma sensação muito estranha. E o que aconteceu? Não foi o Bob, foi sinistro quando eu cheguei em casa, né? Mas o que aconteceu? Daí eu lembrei, o que que foi isso? Foi a sensação da minha neta, a lembrança da minha neta, porque eu tô longe dela, tô afastada dela por um tempo. E o que aconteceu? Aquilo trouxe para mim uma sensação de falta, de saudade, etc. Nossa, me deprimiu na hora, gente, uma coisa terrível. Mas vamos lá, vamos voltar. Daí, tô eu indo aqui à máquina de lavar roupa na minha casa. Aliás, eu não fui lá a máquina de lavar roupa, desculpa, foi a cozinha. Daí tinha um rapaz, porque a gente mora numa casa atualmente compartilhada, mas depois eu explico isso mais pra frente pra vocês também. E daí, o rapaz foi botar a roupa na máquina e a máquina tava... Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Tem muita roupa dentro dessa máquina. Aí tentei falar com ele, né, em espanhol. Porque a gente quebra o galho, né, a gente se vira de tudo quanto é jeito que pode. Daí falei com ele, olha, essa máquina tá um pouquinho de roupa demais, você não acha? Assim, tal. Aí ele se abaixou e falou pra mim, não, a minha mãe me ensinou que se a gente bota, assim, um palmo de distância, né, pra parte de cima daquela máquina que gira, se a gente bota um tampo, assim, uma mão de distância da roupa, funciona perfeitamente, não tem problema nenhum. Aí eu falei, nossa, olha isso. A, a sensação que eu tive na hora é assim, este rapaz aprendeu com a mãe dele isso, e como mãe é perfeita, né? Indefectível, mãe, é tudo maravilhoso, um ser humano fantástico, incrível, né? Então, ele já sabia tudo, ele sabia tudo. Ele botou aquela roupinha ali na máquina, beleza, não ia acontecer nada. Daí eu falei pra ele só assim, olha, mas você tem que ver que às vezes você bota uma peça mais pesada, então não é a mesma coisa de você botar, por exemplo, muitos lençóis que são leves, e você botar um monte de calça jeans, por exemplo. Enfim, não é só isso que conta, mas tudo bem. E aí, o que que eu comecei a pensar? Eu falei, nossa, me deu uma sensação, novamente, de, como eu posso dizer? Hein, fala, Bob, pra mim. O que que eu digo? Não é pena, né? Não, a sensação foi compaixão. É, uma compaixão no sentido assim, ele tá longe da mãe, tá afastado, tá num país distante, e, e aquilo que ele trazia na bagagem dele era o que ele sabia, e ele tinha certeza de que aquilo funcionaria daquela forma. E daí, isso me inspirou. Eu escrevo, sabe, gente, também. Eu sou poeta. E eu escrevo várias coisas, dentre elas contos, crônicas, enfim, que vocês vão saber um dia. Em algum momento a gente vai começar a falar disso também no canal. Enfim, nós temos muitas coisas para falar, vocês já perceberam. Mas isso me inspirou um texto que eu gostaria de ler para vocês aqui agora. Bob, passa aí para mim. O texto é assim. Minhas crianças estão por toda parte. Meus filhos são os filhos do mundo. Como mãe, não poderia pensar diferente. Mas por vezes penso que não enxergamos o óbvio, só porque achamos que sentimos de fato. Somos seres fadados ao declínio, exatamente porque esquecemos de sentir. Sentir que na dor do outro se esconde a minha. Lá está o que sofremos ou sofreremos. Que na alegria do outro, pode ser encontrado o nosso maior prazer. Esquecemos de perceber que em todos os cantos mais distantes da terra há seres como nós, passando dificuldades e desesperos, vivendo suas dores, muitas vezes bem piores que as nossas. Esquecemos de viver a vida alheia para viver somente a nossa. Vejam, esquecemos de viver a vida alheia para viver somente a nossa. Mas é exatamente na vida do outro que se esconde nossa beleza. Nas suas experiências e tudo mais que ele vive. Pela vida do outro, podemos entender a nossa.
Podemos sair do nosso casulo e alçar voos de grandeza humanos inimagináveis. Temos de olhar para as sensações, porque elas nos ensinam, nos dizem algo que por vezes nem queremos escutar. Elas nos ensinam a pensar. Pelos sentidos, podemos enxergar, sair da cegueira em que nos encontramos, vivendo uma vida mecânica, automática. De ir e vir para o trabalho, ganhar dinheiro, comer, dormir, enfim. Ouvimos pelos nossos olhos, se prestarmos atenção aos detalhes. Tocamos nosso coração, se abrirmos os ouvidos ao outro. Podemos ser mais sensíveis e menos racionais. Para viver melhor, viver mais, acolher a nós mesmos e ao outro. Sentindo onde erramos e mudando a rota. Novamente, sentindo onde erramos e mudando a rota. Podemos, sim, assim, afagar outro ser humano, sem mesmo tocá-lo. A experiência do outro deve nos servir de aprendizado e nos unir em um propósito maior, a compaixão. Um gostar fraterno pode ser desenvolvido. Somos todos doentes em busca de recuperação, em busca da cura, quando não do corpo, da alma, do nosso ser interno que se perdeu de nós, numa esquina qualquer. Quando perdemos a ilusão, quando sofremos um assalto nas nossas expectativas frustradas, porque achamos que seríamos atendidos totalmente em nossos desejos. Somos seres inacabados, sem rótulos, e é por isso que precisamos sentir mais, procurando ser melhor, sentir mais para ser mais feliz, sentir mais para sermos e fazermos pessoas menos tristes, talvez mais felizes, mas sentir mais, principalmente, sem artifícios, sem desculpas, sem drogas, lícitas ou ilícitas, sem maquiagens e com menos máscaras sociais. Enfim, o meu recado de hoje era esse. Bob, obrigada pela sua participação, porque você me ajuda muito quando você está aí quietinho e eu posso falar com alguém que não seja com o pessoal aqui. Galera, muito obrigada por terem assistido. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês tenham alguma coisa a aprender nesse canal, que esse canal sirva de reflexão, de uma nova maneira de viver, para mim e para vocês. Boa sorte, beijo no coração.